Contra Atlético Goianiense, Flamengo ganhou 2-0, foi o placar final. A gente já tem os gols aqui para você assistir no Central Fox. O primeiro saiu no início da partida, Pascoal, aos 10 minutos. O Vinícius Júnior estava iluminado hoje. Ele consegue ali na velocidade e balança a rede adversária. O Vinícius Júnior é muito bom jogador. O moleque tem muita velocidade, tem explosão e tem inteligência na hora da definição. É um jogador que sempre aparece bem nessa hora. E ele fez tudo direitinho, deu um tapa na bola, ajeitou o corpo, viu a saída do goleiro e botou. Levantou a cabeça, viu o goleiro e botou junto à trave para fazer 1-0 para a equipe do Flamengo. Garoto ainda, muito garoto, mas tem personalidade e tem ótimo futebol. E aí, aos 29, mais um para o Flamengo. O Lucas Paquetá, dá um belo passe na medida. E ele, de novo, o Vinícius Júnior, tira do goleiro e consegue marcar o segundo para o Flamengo. 2-0 foi o placar final. Aí, méritos também para esse garoto Paquetá, que jogou fora de uma função, Jogou quase como centroavante, muitas vezes aparecendo como um homem de definição dentro da grande área. Deu esse passe aí, outra vez o Vinícius brilhante para fazer 2-0. Normal o placar, a vitória do Flamengo se reencontrando com a vitória. Dá um alento para o seu torcedor, já pensando no meio de semana no jogo contra o Botafogo. Porque o jogo de ida foi bem estranho. Foi mesmo. Agora, Reinaldo Rueda também ficou feliz, Você viu ali? O primeiro gol do Flamengo com o Vinícius Júnior, ele ficou um aspecto mais tranquilo, sorriso no rosto. Primeira vitória, então, do técnico colombiano no comando do Flamengo. Ele é muito bom treinador. O Flamengo, no meu modo de ver, agiu corretamente, mudou o treinador e contratou o treinador certo. O Flamengo tem que pensar no que é maior para ele. Qual é o maior para o Flamengo? É ganhar a Libertadores e voltar para o Mundial de Clubes. E é isso que o Flamengo está planejando para a próxima temporada. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, nesse ano, são campeonatos que ele conhece bem, porque é daquele sistema de ida e volta, o mata-mata, como a gente diz no Brasil. E ele conhece muito bem esse tipo de situação. E importante também o Flamengo não ter sofrido gols, nessa partida, Pascoal? Porque os goleiros também estão sendo bem questionados pelos torcedores. Essa é uma situação que eu não tenho assim nenhum tipo de dúvida por conta do trabalho do Rueda. A gente sabe como ele trabalha, Em algumas partidas mais decisivas, em algumas partidas clássicas, em alguns jogos muito complicados, ele se utiliza de 3 jogadores de marcação no meio-campo. Como a gente diz aqui no Brasil, 3 volantes. Em alguns momentos isso vai acontecer com o time do Flamengo, se pensando no resultado, se pensando na classificação. Não para esse meio de semana, onde o Flamengo vai ter que jogar também diante da equipe do Botafogo, porque o empate em 0-0 acaba levando o jogo para as penalidades. Então há um equilíbrio, tem que se equilibrar as coisas e acho que o Flamengo vai jogar um pouquinho mais adiante, mais à frente, diante da equipe botafoguense, porque aí é o mando do Flamengo no segundo jogo da Copa do Brasil. Meio de semana, tem decisão e você acompanha por aqui no Fox Sports. Quem acompanhou essa partida do Flamengo, vitória no Campeonato Brasileiro, 2-0 placar final em cima do Atlético Goianiense, foi a Daniela Boaventura e ela participa aqui com a gente no Central Fox contando mais detalhes desse duelo. Daniela, bem-vinda para você, boa noite, bem-vinda aqui ao Central Fox. Oi Marina, boa noite para você, Pascoal, boa noite para vocês de casa. Pois é, uma escalação que surpreendeu muita gente, Reinaldo Rueda chegando ao Flamengo e mudando o time, dizem que ele está arrumando a defesa, o Flamengo continua perdendo muitas chances de gol. O Vinícius Júnior marcou 2 vezes, mas ele e o Paquetá chutaram muitas bolas que poderiam ter acabado em gol para fora, perderam muitas oportunidades. O primeiro tempo foi um primeiro tempo mais morno, o Atlético Goianiense, veio com a proposta de segurar o Flamengo e conseguiu fazer isso nos primeiros 45 minutos. E aí, no intervalo, quando o Rueda tirou o Rafael Vaz e colocou o René, lateral esquerdo de ofício, na posição, o Flamengo começou a se organizar um pouquinho melhor e isso aconteceu um pouco mais ainda quando o Diego entrou em campo na saída do Geovânio, que não fez uma boa partida. O Everton Ribeiro também chamou a atenção porque errou uma grande quantidade de passes, então o que a gente percebe é que o Rueda está arrumando a casa, arrumando a equipe. Agora, a informação que preocupa. No jogo de ida da Copa do Brasil, o Rueda já colocou o René na lateral esquerda e não o Miguel Trauco, O Miguel Trauco que foi muito mal no jogo contra o Galo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, não jogou a Copa do Brasil e talvez tenha que estar em campo no jogo de volta no Maracanã contra o Botafogo na quarta-feira, já que o René saiu com um entorse no tornozelo. A boa notícia é que não é o joelho, como a gente achou aqui no primeiro momento. Ele vai ser reavaliado amanhã no centro de treinamento Ninho do Urubu e aí sim é que vai se saber
quem entra em campo na quarta-feira para a decisão da vaga. 2-0, 2 gols do Vinícius Júnior, a primeira vez que ele fica em campo, os 90 minutos corridos, né? Quarto jogo dele como titular da equipe, mas a primeira vez que ele completa um jogo inteiro. Daqui a pouquinho a gente volta, se não no Central, no Rodada Fox, com a repercussão da partida, com a entrevista dos jogadores e tudo bonitinho aqui. Só para passar para vocês, um público de 7.082 pessoas presentes, uma renda um pouquinho maior de R$319 mil. Legal, Daniela. Obrigada, então, pelas informações e qualquer novidade, assim que os técnicos, principalmente o Reinaldo Rueda, começar a falar, obviamente, espaço